Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Diário de uma Quase Filósofa e o vídeo de hoje é sobre Hannah Arendt e o seu conceito de liberdade no livro Entre o Passado e o Futuro. Antes de começar a falar sobre a obra da Hannah Arendt, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história dela. Ela foi uma filósofa política contemporânea, morreu faz pouco tempo, em 1975, e era alemã e judia. Logo daí você já pode imaginar o que deve ter acontecido com ela, porque ela nasceu em 1906. Sendo alemã e sendo judia, apesar dela ter sido criada na Prússia, ela ainda estava lá na Europa. Portanto, ela viveu todo o contexto da Primeira e da Segunda Grande Guerra. E, sendo judia, isso dizia muito respeito a ela, né? Porque os judeus foram perseguidos nas duas guerras. Então, como vocês podem imaginar, isso influenciou muito a obra da Arendt. E, apesar disso, ela é bastante polêmica por causa de uma relação amorosa que ela teve com um outro filósofo também bastante famoso, chamado Martin Heidegger. E isso é uma polêmica porque o Heidegger, depois da ascensão do nazismo, se tornou nazista. E a Hannah era judia, então as pessoas meio que ficam nesse burburinho por conta do nazismo ter sido uma coisa tão horrível e dela ter, entre aspas, pactuado com isso quando ela teve o romance com Heidegger. Mas isso não é verdade, porque em vários dos textos dela, ela critica incisivamente e isso é falado em vários textos dela. Inclusive, depois da ascensão do nazismo, ela abandonou a filosofia por um tempo e passou a lutar diretamente contra o nazismo, inclusive sendo presa pela Gestapo. Mas depois ela conseguiu escapar e aí ela fugiu para a França, lá ela conheceu o marido dela e eles foram para os Estados Unidos. A mudança para os Estados Unidos também influencia na obra dela, porque a partir dali ela passa a escrever só em inglês. Então, a maioria da obra dela é em inglês, originalmente, né? E isso facilita bastante para nós, né? Porque a gente pode estudar em inglês ao invés de alemão, que é bem mais fácil. Alguns dos seus livros mais famosos são Origens do Totalitarismo, o qual eu recomendo bastante, porque explica como a sociedade pode chegar a um governo totalitário, como foi o da Alemanha ou da Itália. Também A Condição Humana é outro livro bastante famoso dela, e A Banalidade do Mal. Eu já mencionei, mas é preciso enfatizar. Estudar a vida do filósofo é importante porque nós, como seres humanos, nós somos afetados por tudo que acontece na nossa vida. E a gente leva isso conosco conscientemente ou não. E isso meio que permeia tudo que a gente faz. E não foi diferente com a Hannah, foi o que aconteceu. Ela fala muito sobre essa conjuntura nas obras dela. E por isso que é importante saber da história, porque você consegue entender um pouco mais da obra do pensador. E agora, sobre o conceito de liberdade. Eu vou usar como referência esse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, Entre o Passado e o Futuro. E a liberdade está no capítulo 4, que se intitula Que é Liberdade. E esse capítulo é dividido em 4 partes, mas eu só vou falar da primeira, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. E em filosofia é preciso que você preste atenção nos detalhes. Então eu vou ser bem minuciosa nessa primeira parte desse capítulo. É importante dizer, antes de mais nada, que a Hannah Arendt, ela vem de uma corrente fenomenológica. A fenomenologia é uma das doutrinas, uma das correntes de pensamento na qual o filósofo pode pautar a sua teoria. E, a grosso modo, posteriormente eu posso fazer um vídeo só sobre fenomenologia, mas basicamente se trata sobre os fenômenos, do que acontece, a realidade. E aí, por causa disso, a obra da Hannah pode ser um pouco confusa à primeira vista, quando você começa a ler, porque ela começa falando de uma coisa e aí depois ela volta e fala de outra coisa completamente diferente. Aí ela vai na história e busca um outro fato e parece que as coisas não estão conectadas, mas no fundo elas estão. Você só precisa refletir bastante e fazer essa conexão na sua cabeça. Ela não vai ser super prática e ir ligando um assunto no outro
claramente, enfaticamente, mas as coisas estão ligadas no fim. Esse é um aviso porque esse capítulo, essa parte do capítulo é assim, ela começa num assunto e aí depois ela passa para outro, parece que tá desconexo, mas no final tá tudo conectado. No começo, ela fala que na política as pessoas elas tratam a liberdade humana como se fosse algo dado, como se já existisse, já fosse uma verdade, todo mundo já soubesse que existe liberdade. No entanto, ela vai tratar justamente da questão da liberdade, se ela existe ou não. Apesar dela dizer que a política trata como se já existisse, ela vai se ocupar dessa questão. E ela diz que, abre aspas, se há porventura um eu primariamente livre em nós mesmos, ele certamente jamais aparece de modo claro no mundo fenomênico. E, portanto, nunca pode se tornar um objeto de verificação teórica. Ela traz a fenomenologia, como eu já havia dito. E aí ela fala que se existe um eu livre dentro da gente, ele não é representado no mundo fenomenológico. Já que ele não aparece enfaticamente, explicitamente no mundo fenomenológico, ele não pode ser verificado cientificamente falando, não pode ser testado. E aí depois ela fala do teste da causalidade. O que é o teste da causalidade? Esse teste é uma forma de prever o efeito das coisas. Se você conhece as causas, você conhece o que vai acontecer depois dessas causas. Então, esse é o teste da causalidade. E ela diz que esse teste não pode ser aplicado no âmbito dos assuntos humanos, mas que mesmo assim essa imprevisibilidade, que você não pode prever, você não pode testar, ela não tem a ver com o critério de liberdade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não poder testar somente significa que a gente não é capaz de conhecer as causas ou por causa do número de fatores que existem, então a gente não consegue prever tudo porque é mais do que a gente conhece, ou também porque muitos dos motivos humanos, que são causas também nesse cenário, eles são ocultos, as pessoas guardam para si, elas não falam o tempo todo sobre o que elas estão pensando. Então, tem vários fatores que você nem consegue saber, porque eles estão só na mente das pessoas. Eles estão ocultos ao observador. Depois, ela fala que se a gente se coloca como um agente livre, a gente cai em dois paradoxos. Dois lugares de onde não tem como sair. Que é a causalidade da motivação interna e o princípio causal que rege o mundo externo. E ela fala que somente Kant, que é um filósofo moderno, somente ele conseguiu tirar a gente desse problema. Quando ele divide a razão entre razão teórica ou pura e razão prática. A razão prática é o centro da vontade livre. E aí ela enfatiza ainda o que a gente já falou antes, que o agente que ele é dotado de livre-arbítrio, o ser que tem livre-arbítrio, ele não aparece no mundo fenomênico ou no mundo exterior dos sentidos. Também não aparece no campo da percepção interior, mediante a qual eu meço a mim mesmo, eu percebo a mim mesmo. Essa noção opõe a vontade ao entendimento da razão. O que é complicado, porque como que a vontade, que é quem impõe, quem obriga, ela que vai abrigar a liberdade, não? Fica complicado, a Hannah mesmo expõe isso. Depois ela passa para a questão política, em relação à liberdade. Ela fala que para a política a liberdade é essencial. Sem liberdade não existe política. Ela é a favor de todos os tipos de liberdade, mas aqui nessa parte desse capítulo, ela fala que a liberdade, quando ela é retirada do campo da política e colocada num campo metafísico ou em outros campos do conhecimento, ela é distorcida. Ela diz que o campo original da liberdade é a política. Quando a gente coloca a liberdade na esfera dos problemas humanos em geral, no domínio interno, na nossa interioridade, na vontade, onde a gente mesmo pode inspecionar, a gente mesmo pode observar a liberdade e
pensar, refletir para ver se ela existe ou não, se a gente concorda com a existência dela ou não, quando a gente faz isso, a gente meio que distorce a liberdade. E aí, para provar que a liberdade ela é necessária para a política, ela diz que ação e política são as únicas coisas que não poderiam acontecer se não houvessem liberdade. O que é razoável, o que é obviamente verdadeiro, né? Só de observar esse pensamento você já consegue concluir de que isso é verdade. E aí ela também fala que a liberdade é o principal motivo de os homens viverem politicamente organizados. Depois ela vai falar da liberdade interior, que é a liberdade dentro de nós mesmos. E ela diz que há essa concepção de que a liberdade interior seria um espaço íntimo ao qual eu posso fugir, eu posso recorrer quando eu quero fugir do mundo externo, do que me mandam fazer no mundo externo, na realidade, e aí eu posso fugir para essa liberdade interior. Aí dentro dessa liberdade interior eu poderia me sentir livre. Só que aí ela afirma que essa liberdade interior, ela não tem manifestação política, ela não tem manifestação externa, e por isso ela seria apolítica. A liberdade na política ela é extremamente importante porque a gente toma consciência da existência da liberdade no relacionamento com as outras pessoas e não no relacionamento com nós mesmos. É necessário, ela afirma, voltando lá à época dos gregos, à antiguidade, ela afirma que para que a liberdade possa se mostrar, é necessário que exista um âmbito público para que ela possa aparecer, para que a gente possa perceber que ela existe. E depois disso, ela passa a falar do credo dos liberais, ou do liberalismo em si. E o credo liberal é que quanto menos política, mais liberdade. Eles distinguem entre política e liberdade, o que vai contra o que a Arendt diz, que a liberdade está na política. E aí ela explica como eles fazem isso. Para os liberais, a finalidade da política é garantir a segurança para que nessa segurança eles possam ter a liberdade. E a liberdade para os liberais significa as atividades que ocorrem fora do plano político. Então, o comércio, as esferas privadas de dentro de casa, por exemplo, tudo que não esteja na política é a liberdade para os liberais, segundo a Hannah Arendt. Isso meio que é uma posição que contraria ao que ela está falando aqui. E depois, por fim, ela fala da liberdade antes da modernidade, que para os súditos, lá nos reinos, antigamente, antes da época moderna, a liberdade dos súditos ela era separada de qualquer participação do governo. A liberdade para eles seria ter o direito à vida e o direito a ter os seus bens privados. A liberdade para os súditos não seria partilhar com o governo. Então ela pontua várias formas de política e várias formas de liberdade. E aí, com isso, você pode tirar suas próprias conclusões do que você concorda mais, do que você acha que é mais coerente ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Até semana que vem. Tchau!